Olá meninas, tudo bem? Falar de Cantares de Salomão é algo bastante desafiante, porque na verdade trata-se de um cântico que Salomão fez para sua amada Sulamita e entre mais de 1000 canções ele determinou que ele selecionou essa como a mais relevante e a mais importante, por isso está na palavra. Mas é claro que além de retratar o amor de um homem para com a mulher e mais do que isso, a resposta desse amor, a resposta que essa mulher trouxe aí ao seu amado, ao amor que ele derramou para ela, destinou a ela, e a gente vê o amor de Deus, o Deus noivo para com a noiva. Por isso que é tão importante, tão relevante, nós temos projetos, por exemplo, como o Restaurando o Altar, que trabalha a leitura da palavra. Como é que a gente vai saber como agrada o nosso noivo, como fala com o nosso noivo, se a gente não sabe a palavra dele, se a gente não se dedica em conhecer a palavra, qual é a linguagem dele, como ele fala, o que ele determina como importante, o que ele considera importante, o que ele aceita, o que é aceitável para ele, o que ele recebe. Então, este livro, Cantares, ele tem esse foco para nós, para saber como que nós noivas, né, a noiva, né, aliás, porque nós somos uma noiva única, como que nós, a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando o templo, você é de uma igreja, eu sou de outra, outra de outra, tá de outra, e somos tantas, né, representando aí tantas instituições e denominações, mas na verdade, nós somos a noiva, e é uma noiva só, e Deus vem buscar essa noiva. Por isso eu me preocupo com você e você se preocupa comigo. Por isso a gente quer ir junto, por isso não adianta um saber mais do que o outro. Por isso a gente compartilha, a gente transborda e por isso a gente tem um projeto como esse, por exemplo. E quantos outros você tem, você conhece e você faz parte? No Restaurando o Altar, o nosso intuito é restaurar o altar desse casamento. O altar do dia que esse noivo que você está vendo em Cantares, esse noivo vem buscar e selar o casamento com essa noiva. Então mostra assim, a gente olhando para Cantares, a gente entende à luz do Evangelho e de todo especialmente do Novo Testamento, quando a gente vê Jesus, como ele se comportou, né? Como é que a gente deve corresponder ao amor deste noivo que se fez carne, que morreu por nós e que teve um sacrifício como ele teve. Como a gente corresponde e como é que a gente responde a este amor? Quando a gente olha o texto de Cantares, a gente consegue ter uma explanação das emoções de Deus. Você já parou para pensar? Olha com esse olhar, veja esse texto com esse olhar, todo esse livro. As emoções de Deus estão expressas neste texto. E ele também mostra como que a gente deve se entregar de corpo, alma, mente, força e coração e tudo. Como é que a gente deve se jogar e se lançar a este noivo, a esse amor. A gente para de se preocupar com o que os outros vão pensar, a gente para de se preocupar com as limitações, se eu sou capaz ou se eu não sou capaz, se eu tenho habilidades ou não tenho habilidades. E eu vejo, eu preciso corresponder a esse amor. Como essa mulher. Então a gente vai ver textos lindos, e eu não vou ficar aqui falando de capítulo por capítulo, porque isso faz parte do trabalho de vocês, do projeto lindo de vocês, mas quando a gente vai vendo cada texto lindo, cada vez que a gente vai vendo como o amado fala com a gente, né? Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. É Deus falando para noiva. Essa noiva que está estragando tantas coisas aqui no mundo. Essa noiva que precisa de uma restauração urgente. Essa noiva da qual eu e você fazemos parte. Olha o que ele fala pra gente. Como você é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras. É um elogio um pouco diferente, mas Deus criou todas as coisas. As cabras que vêm descendo do monte de Gileade. Imagina como que é essa cena. E ele vai falando até dos dentes, de cada detalhe, né, dos lábios. E se a gente for parar para estudar, cada detalhe, cada cor, cada objeto usado aqui tem um significado. E a resposta da noiva: acorde, vento norte, venha, vento sul.
Sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao meu redor. Gente, aqui tá falando de evangelismo. Eu vou falar aos 4 ventos, aos 4 cantos, por todos os lados, para que o bom perfume de Cristo se espalhe por todo o jardim. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Olha, tem detalhe escondido aqui. Tá falando do amor de Deus com a gente. Claro que quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa no amor de um homem com uma mulher. E da resposta dessa mulher com um homem. Mas você tá percebendo que tem muito mais? Quando você estiver lendo esse texto, se aprofunda, escuta Deus falando com você. E vai entendendo cada detalhe do que essa noiva tá falando. Como esse que nós lemos aqui, que tá falando 4 ventos. Opa, peraí. Tá falando da minha voz, de eu preparar o lugar, de eu preparar a volta de Cristo. Tá falando disso, de eu preparar o momento, do dia do nosso casamento, do dia que ele vai voltar, o nosso noivo, para encontrar você. E a gente nos deu a oportunidade de colaborarmos para essa volta. Olha, que profundo. Mas eu também quero fazer algo aqui. Eu quero orar para que você seja despertada para essa realidade, para que eu também seja. Tem muita coisa para a gente se despertar ainda. E eu quero orar para que a gente entenda essa excelente ferramenta que a gente tem na mão, que é o livro de Cantares, para que a gente possa perceber o coração desse Deus noivo e para a gente poder saber como a gente corresponde e também orar pelo teu coração, pela tua vida emocional, pelo teu controle emocional, teu gerenciamento das emoções, pela tua família, se você é casada, pelo teu casamento, mas entendendo que esse texto fala muito além. Quando eu olho o casamento, eu sou casada há quase 30 anos, quando eu olho o casamento eu vejo nitidamente, um dia eu não consumo glúten, ele não me faz muito bem. E um dia eu tava viajando com meu esposo, e aí ele descobriu uma padaria próxima, uns 20 minutos, que fazia lanche com pão sem glúten. E ele me levou, né, e não comeu, ficou parado olhando. Eu comi aquele lanche com pão sem glúten, e ele ficou parado me olhando. Eu falei, você não vai comer? Eu achei que ele não queria muito comer o pão sem glúten, né? Mas nada, ele até levou e comeu depois. Ele falou, não, eu quero só te ver. E aquele momento contemplativo me fez imaginar que muitas vezes Deus fica olhando assim pra gente, o nosso noivo, o nosso futuro marido, né? O nosso noivo também fica olhando, contemplando. E a gente olha pra ele e fala assim, Deus, e agora? E ele fica olhando, né? A gente fica feliz, a gente se divertir. E também esperando que a gente leve pra ele as nossas dores, que pra ele organizar e trazer os caminhos aplanados no nosso coração. Mas depois na volta, gente, aquele percurso de 20 minutos, nós demoramos 3 horas para voltar. Teve um trânsito tão grande de um acidente. Eu fiquei super preocupada, falei, estraguei a viagem dele, né? Puxa. E aí ele falou, não, eu tô muito feliz porque eu proporcionei para você um momento que você não tem dia a dia. A gente tá com vontade de comer lanche, a gente vai comprar um cachorro quente, a gente compra um pãozinho. Você não. Não era tão comum naquela época ter pão sem glúten em todo lugar. Hoje tem um monte de lugar, né? E foi um momento muito agradável, porque eu entendi o amor de Deus com a sua noiva. Então eu espero que hoje você também possa compreender dessa forma. Mas eu quero orar pela tua vida, pelo teu casamento, pela tua vida emocional, especialmente para que você esteja cada dia restaurando o teu altar e se preparando pelo dia do nosso casamento. E olha que interessante, você é uma parte, eu sou outra. E todas as pessoas aqui desse projeto, né? Nós somos partes diferentes desse mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Que lindo, né? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e eu quero apresentar essas vidas, Senhor, ao teu altar. Pessoas que o Senhor conhece, filhas suas, que o Senhor possa entrar agora em cada lar, em cada família, em cada casamento, blindando, Senhor, o matrimônio, blindando a aliança, refazendo o seu lugar em cada família. Nós também te pedimos, Senhor, de uma forma muito ampliada, que o Senhor esteja trabalhando no nosso coração, que a gente não seja impedimento para o seu agir, para o seu trabalhar, que a gente não deixe o seu altar ocupado com coisas que não te agradam, rejeições,
falta de perdão, orgulho, vaidades, com coisas que não te agradam. Vaidade de alma, eu digo, nem de autocuidado, mas muitas vezes religiosidades, que a gente possa saber que nós temos livre acesso ao Senhor, porque o Senhor é o nosso noivo, e a gente tem o convite de entrarmos na intimidade com o Senhor, todos os dias, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.